Esse debate já é antigo no canal, mas eu achei que ia ser interessante trazer ele de novo, mas com um pouquinho mais de atenção. E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Alves, esse é o canal lá do Pan, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel das pessoas LGBTs na sociedade, nas profissões, nas artes, em tudo, praticamente. É claro que a gente não vai falar sobre cada ponto específico, mas a gente vai falar sobre essa questão no geral. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações pra você não perder nada do canal, beleza? Um dos maiores debates que a gente tem na comunidade LGBT, não um dos maiores, mas uns que se tornam mais polêmicos quando ele surge, né? Porque vira thread no Twitter, vira gente de um lado pro outro reclamando, os grupos LGBTs ficam todos fervorosos com essa situação. É quando algum famoso, ou quando alguém que tenha algum tipo de destaque em alguma profissão, que se assume como LGBT, e ele só faz isso, né? Ele só se assume. Tá, mas qual que é o problema disso? Bem, não tem problema nisso, tá? O problema que as pessoas veem é que essa pessoa que tem um cargo de destaque em certa área não use esse cargo de destaque para trazer mais visibilidade pro movimento LGBT. Mas eu queria levantar um ponto aqui que é muito importante. Só o fato dessa pessoa estar fora do armário ajuda pra caramba a comunidade LGBT. Existem críticas a vários youtubers, por exemplo, eu já ouvi gente criticando a Samira Close, por exemplo, por ela não falar tanto sobre a comunidade gay. Ela faz mais os vídeos de gameplay dela, zoando. Então, o Diva Depressão, que só fazem vídeos falando sobre cultura pop, eles só metem a vivência deles lá de vez em quando. E aí, essas críticas vão aumentando, assim, se você for puxando os canais femininos, de meninas que assumiram bissexuais, por exemplo, e aí fica lá, mas por que não usa o canal pra falar sobre a bissexualidade? E eu queria levantar um ponto aqui. É importante a gente ter essas pessoas também que não falam sobre o assunto. Porque a gente tem que entender que só o fato da pessoa ser LGBT e ela tá naquele cargo e ela ser abertamente LGBT, ela já tá fazendo um papel enorme. Ela já tá fazendo um papel de mostrar pra sociedade que nós podemos ocupar qualquer cargo. Ah, mas fulano é artista, tem visibilidade, podia trazer um pouco de olhar midiático pra isso. Cara, eu vou falar um pouquinho do... Vamos usar a comunidade Pan de exemplo? Vamos falar do Giannichini. Bem, o Giannichini se assumiu pansexual. E aí, só o fato dele se assumir fez com que as buscas pelo termo pansexual e as buscas por canais que falassem sobre pansexualidade, eu vi isso até nos meus dados, e meu canal é pequeno. As buscas por entender o que é pansexualidade cresceram bastante. E ele é um cara que fala sobre sexualidade, tipo, fica falando sobre isso? Não, mano, ele só soltou numa entrevista lá, eu gosto de pessoas, eu sou pansexual. E só pelo fato dele estar se assumindo ali publicamente, causou interesse ali no pessoal que curte ele. E aí, quando alguém for pesquisar sobre sexualidade, vem lá, nossa, o Giannichini é pansexual. As pessoas vão querer entender melhor o que é pansexualidade. Mas o ponto não é esse, o ponto é que ele é um ator que é famoso, que tem um destaque na mídia nacional e internacional, que é abertamente LGBT e que não precisa falar sobre isso pra fazer parte do movimento, pra ajudar no movimento, porque só a existência dele já tem um papel interessante ali, já tem um papel importante. E a gente não precisa focar muito nisso. A gente pode falar, por exemplo, da Miley Cyrus. A Miley Cyrus, ela também se assumiu pansexual. A gente pode falar do Elliot Page, que ele se assumiu um rapaz trans. Ele não tá falando sobre a identidade de gênero dele. Ele tá colocando ali para as pessoas verem que ele é uma pessoa trans. Inclusive, o Elliot Page, ele trouxe um papel ali que eu não esperava, que eu achei muito interessante, que foi ele mostrar, ele revelar como o jornalismo brasileiro, ele tá muito despreparado para questões de gênero e sexualidade. Porque era tanta matéria, Folha de São Paulo, cara. Folha de São Paulo postou um título que era Nome Morto, anuncia que é um homem trans e passa a chamar Elliot Page. Se até um dos maiores jornais brasileiros meteu essa, imagina a quantidade de jornal, de microjornal que não saiu metendo o nome morto do Elliot em manchete, tá ligado? Em título. E postava foto, tipo, antes e depois. E nem tinha antes e depois ainda, tinha acabado de sair do armário. Então, era muita coisa acontecendo que fez a gente notar como estamos despreparados pra esse tipo de assunto. E o fato dele só ter saído do armário já foi o suficiente pra gente notar essa falha. Tanto que eu vi muitos canais, muitos portais, assim, que são menores, algumas mídias alternativas, que começaram a abordar esse assunto. Não falar sobre o Elliot, mas falar sobre como a mídia hegemônica tá despreparada pra esse tipo de assunto. E aí, devido a isso, eu participei de simpósio, eu participei de palestras, eu participei de cursos
que eram focados em falar sobre a linguagem de gênero na comunicação. E, cara, pensa, o cara só saiu do armário. Olha a quantidade de coisa que ele fez, tá ligado? E aí a gente tem, por exemplo, vamos trazer no jornalismo mesmo, vamos trazer a Fernanda Gentil, por exemplo. A Fernanda Gentil, ela não fala sobre sexualidade. Ela fala de esporte, ela é uma jornalista esportiva. Ela saiu do armário, mostrou pro povo, olha, minha esposa aqui, minha namorada, minha deusa. Só isso foi o suficiente para as pessoas entenderem, para as pessoas passarem a buscar mais sobre a comunidade lésbica, entender mais sobre as relações sáficas. O que eu tô dizendo não é que você não tem que falar sobre o assunto, você que é uma pessoa LGBT que quer falar sobre o assunto. Tô falando que só de você ser uma pessoa LGBT, ali naquele espaço, você já tem um papel importante. E nem todo mundo tem preparo pra falar sobre esse tipo de coisa. Por exemplo, o meu canal ele é focado em sexualidade. Então eu vou ter um preparo pra falar sobre isso porque eu passo horas estudando sobre isso. O meu TCC da faculdade foi sobre LGBT. Os meus trabalhos foram sobre LGBT. Praticamente tudo à minha volta é LGBT. Tem uma caixa aqui escrito LGBT, entendeu? Que eu pintei essa porra. Então eu tenho um foco em falar sobre esse tipo de assunto. Mas isso não quer dizer que todo mundo que é da comunidade tem que ter esse foco. É importante pessoas da comunidade LGBT terem cargos de destaque, porque esses cargos de destaque vão mostrar pra sociedade que nós somos aptos e que nós não somos necessários pra ocupar tudo que é nosso por direito também. Aí vem o mundo hétero, nossa, mas agora os LGBT querem dominar a Terra. A gente já domina e vocês não sabem, na verdade. Mas o ponto é, nós temos que ocupar o máximo de espaços possíveis. A gente tem que ocupar espaço na política, na comunicação, nos esportes, na engenharia, na psicologia, em tudo. Porque é necessário a gente entender que só o fato de nós existirmos, nós já somos uma resistência. A minha crítica que eu levanto, tipo, os militantes e tudo mais, essa galera que fica tretando no Twitter, é que você não precisa ser uma pessoa que tá falando daquele assunto pra ser importante pra aquela pauta. Só o fato de você estar naquela pauta já é importante. Pra quem não sabe, eu sou jornalista, tá? Por isso que eu uso tanto jornalismo como referência aqui, porque é a minha área de estudo. E uma coisa que eu gosto de fazer é toda vez que eu vou fazer uma matéria, eu encontro pelo menos uma pessoa LGBT pra colocar nas minhas matérias. É uma coisa que eu faço mesmo. Eu procuro uma pessoa que seja especialista em alguma área que seja LGBT. Eu já entrevistei a advogada que era lésbica. Em momento algum eu coloquei na matéria, a não sei que fosse necessário, que a pessoa é LGBT. Só o fato de eu saber que aquela pessoa que tá ali, ela já passa pela luta da comunidade queer e ela chegou naquele espaço que ela tem um nome de destaque, eu já me interesso em entrevistar essa pessoa, entendeu? Que é pra mostrar que nós estamos em todos os lugares. A gente não tá só sendo a pessoa que tá lá na Avenida Paulista levantando a bandeira. A gente tá sendo a pessoa que tá trabalhando na construção, a gente tá sendo a pessoa que tá trabalhando no marketing das empresas, a gente tá sendo as pessoas que tá lá construindo vacinas, que tá fazendo coisas que estão modificando o mundo. Tecnologia, arte, ciência, tudo isso tem o papel da comunidade LGBT ali. Tem alguém LGBT que tava ali fazendo aquilo. E é muito importante a gente ter essa consciência de que só a participação daquela pessoa ali já é algo revolucionário. E nesse momento em que a gente tem mais liberdade, a gente tem que considerar o fato de que nós temos mais liberdade do que nosso grupo 20 anos atrás, por exemplo, é agora que a gente tem que sair ocupando todos os espaços possíveis. E a gente não precisa ser uma pessoa que fala de LGBT pra isso. A gente só precisa ser LGBT. E a gente tem orgulho disso. Esse é o ponto. Eu não estar falando sobre tal assunto não quer dizer que eu não tenho orgulho de ser. Então, é importante que as pessoas se orgulhem do seu papel na sociedade, né? Se orgulhem de ser um bom comunicador, se orgulhem de ser um bom inventor, um bom cientista. E também se orgulhem de ser uma pessoa LGBT. Porque tem uma luta enorme, um objetivo lindo por trás de ser LGBT. Era isso, pandinha. Eu só queria soltar um pouquinho aqui, sabe? Aquele desabafo maravilhoso que a gente gosta de fazer de vez em quando. Obrigada por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, joga aí nos comentários Sócrates. Meteu um gaysão aí da história. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, deixa o seu dislike se você não gostou. Joga nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Você acha que as pessoas deveriam sim falar mais sobre o assunto? Se você puder, se torne um membro do canal. Você também pode mandar um valeu, que fica aqui embaixo, do lado do compartilhar, aqui embaixinho do vídeo. Ou mande um pix para pixladopan@gmail.com. Obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau!